Olá a todos inscritos no canal, sejam todos novamente bem-vindos. Terminamos aí nosso período de férias escolares, voltamos ao trabalho com todo vapor novamente, desde já um segundo semestre abençoado por Deus, com muito trabalho. E antes da gente começar, eu quero deixar aqui de novo, né? Se inscreva no canal, deixe seu like, comentem lá, que a gente vai lá ter o prazer de responder qualquer dúvidas e perguntas que tenham. Cheguem lá, comentem com a gente, que a gente vai lá e vai responder na medida do possível. Quero aqui parabenizar hoje, dia 6, né, estamos gravando hoje no dia 6, é o dia do profissional da educação. Então, a todos os profissionais que fazem a educação desse país, em especial ao município de Tailândia, ao estado do Pará, meus parabéns, que Deus abençoe a todos. Hoje, também no dia 6, saiu o resultado do nosso IDEB, mas antes da gente falar nisso, nós tivemos essa semana, né, dia 9 agora, será Dia dos Pais. Então, tivemos aí um bate-papo com alguns pais do colégio e vamos dar uma olhada como foi esse bate-papo. Daqui a pouco a gente retorna e fala mais um pouco de como vai ser esse semestre, de como vai ser este mês e tudo que vai acontecer em nome de Jesus. Tudo vai acontecer da melhor forma possível. Vamos dar uma olhada, depois a gente volta. Olá a todos, mais uma vez bem-vindo ao canal. Hoje a gente está aqui num bate-papo, numa conversa com relação ao Dia dos Pais. Então, essa semana a gente vai falar sobre pais e, mais especificamente, pais e educação, que é o papel do nosso canal, Educação com Supervisão. Estou aqui, diretor-chefão, em companhia do professor Célio, professor Lucival e professor Edil. E a gente vai ter um bate-papo aqui, algumas perguntas de como é essa vida de pai e professor. Uma pergunta para os senhores. Como foi a sensação de se tornar pai pela primeira vez? Por onde a gente começa? Professor, vamos começar por mim, né? A sensação de ser pai, na primeira vez, é um espanto. Você toma um espanto quando a sua esposa chega a dizer para você, olha, vamos ter um filho, mesmo que tenha, né, um tempo, 2 meses, 3 meses, já se preparando para esse filho vir, você toma um susto, porque é responsabilidade, é compromisso, vem junto, né, com essa fala, olha, você vai ser um pai a partir de hoje, você começa a ter compromisso, responsabilidade. Aí te desperta essa consciência, mesmo você tendo uma experiência anterior, porque você teve um pai. Aí você começa, Chefão, nesse momento, né, a se construir, a buscar saber assim, não, meu pai, ele teve alguns traços, né, positivo dessa caminhada com ele, que eu vou levar agora para essa caminhada de ser pai. Aí você começa a buscar e se construir, a organizar alguma coisa que o teu pai te trouxe, te deu, te ensinou, para você agora colocar em prática em outro momento. Agora você é mais filho, agora você é pai. E agora você vai lidar com essa situação. Ser pai, assim, a gente vamos buscar a partir do nascimento dos nossos filhos, né? Essa parte é interessante do susto, aí realmente a gente se prepara, mas a partir do momento que a gente vê a criança que passando toda essa questão do susto, mas eu acho que em termos de sensação de ser pai, eu acho que uma das melhores sensações que tem. Tu sabe que tu vai ter uma responsabilidade que nunca tiveste na tua vida, mas é um amor, tu vai sentir um amor que eu acho que nunca ninguém sentiu na vida, que é o amor de um pai ou de uma mãe para um filho. A sensação acho que é a melhor de todas. Professor Célio. A primeira sensação é de alegria. Sim. Tem que ser. A partir desse momento você vai pensar que você está construindo uma família. A partir desse momento. Então a gente vai procurar fazer o melhor para essa criança. E aquilo que a gente aprendeu, eu sempre falo isso, eu aprendi com meus pais, né, com meu pai, com a minha mãe, eu sempre trago
para junto dos meus filhos. A parte boa, claro, a gente só pega a parte boa, né? A educação principalmente, né? Como educar, como cuidar, né? Então, isso é importante. Então, ser pai é um compromisso muito grande, uma responsabilidade muito grande. Principalmente com a educação, a partir do momento que essa criança chega ao mundo, você tem que educar, você tem que cuidar, você tem que dar carinho, porque, né, o carinho ela é importante. Então, uma criança na vida da gente, só traz alegria. Bom, respondendo essa primeira pergunta, como foi a sensação de se tornar pai pela primeira vez? Eu acho que daqui entre nós quatro, eu tenho algumas sensações. Eu vou citar duas. Porque eu fui pai, ou soube que era pai com 18 e fui pai efetivamente com 19 anos. Meu filho mais velho hoje vai fazer 31 anos. E sou pai de uma menina de 7 meses. Então, eu fui pai muito novo, né, com 18 anos. Era uma sensação. Quando você é novo, eu posso dizer que você não tem aquele discernimento que ser pai hoje com quase 50. E quando eu fui pai com 18, eu trabalhava, eu era militar da aeronáutica, a minha esposa, na época, não tinha celular, era BIP, e não conseguiu entrar em contato comigo, ligou para o quartel e colocaram no viva voz do quartel: chefão, teu filho nasceu. Em vez de eu ir para o hospital, eu fui pagar o mijo. Então, meu filho nasceu e eu fui pagar o mijo. Você nem vê teu filho. Eu fui ver meu filho 4 ou 5 horas depois que ele teve nasceu na Beneficente Portuguesa. E aí não deixaram eu entrar porque o meu teor alcoólico era um pouco elevado. E eu tive que pular o muro, escalar a Beneficente Portuguesa e entrar pela janela. A minha esposa, na época, quase os pontos se abrem do susto, eu pulando a janela e dormi no berço com ele aquela noite, num bercinho que tinha lá, e eu fiquei com ele. Temos até uma foto com meu olho ainda vermelho de tomar algumas cervejas a mais com meu filho naquele momento. E já hoje, com 50 anos, o pensamento é completamente diferente. Quando eu soube da gravidez da minha filha, a alegria da minha esposa, com relação à minha filha, a alegria já foi outra. A vontade era de estar presente. Estive presente nas 2 últimas gestações. Eu estive na sala de cirurgia, eu vi o nascimento, eu participei de todo esse processo, que aí são coisas que na vida da gente, a gente... ainda hoje eu conversei isso com o professor Lucival com relação a não errar mais, saber que errou e não continuar no erro. Então, eu errei com os mais velhos por eu ser pai novo. E aprendi com meus erros, e com os mais novos eu tentei não errar da mesma forma. E eu falo assim, não é porque eu tenho nem muito nem pouco, são 5, né? 1 filho e 4 filhas. E eu dou glória a Deus que todos têm saúde, os mais velhos já têm sua vida própria, já formados, encaminhados, e a sensação sempre é única. O meu avô, ele dizia que ser mãe é padecer no paraíso, mas ser pai é pagar a conta que esse paraíso deixa. E não é só a conta financeira. A gente fala em conta, por exemplo, não vamos generalizar, mas o homem, ele faz falta na casa quando diz assim: ah, não, a mulher, a mãe é assim. Não, o homem, ele faz falta. E esse pagar a conta, muitas vezes, que a mãe ela é um pouco mais branda, e na hora da educação o pai ele tem que ser mais rígido. E a gente acaba pagando essa conta por ser mais rígido. Aí ele diz: ah, a mãe ama mais, minha mãe me ama mais do que meu pai. Ele só vai entender isso lá na frente, que não. O amor é o mesmo.
Só que às vezes a gente tem que ser um pouco mais rígido para mostrar que o caminho é esse. Próxima pergunta. Qual foi o momento mais marcante da sua vida como pai? Começa por mim de novo, né? O mais marcante, chefe, e meus colegas aqui, foi teve menos sonos, né? Sonos perdidos nas madrugadas. Eu não sei o que tem com o biológico da criança, que ela, de semanas, ela acorda tal horário, semanas acorda outro horário, outra semana acorda outro horário, e a gente tem que lidar com isso. A gente perde muito sono porque a gente nosso biológico não acompanha o biológico da criança. Mas a expectativa maior era essa, mano, era saber, eu e a minha esposa perguntava assim, quem é que a criança vai chamar, ela vai chamar de pai primeiro. Por causa de 2 filhos, né? É o Léo e a Estezinha. O ele era quem é que ele vai chamar pai primeiro. Pai ou Essa mãe? expectativa, né? Pai ou mãe. Eu dizia que era eu. A mãe dizia, né, que era. Mas, para minha surpresa, né, a minha felicidade, ela chamou pai. Chamou pai, né? Então essa é a minha expectativa, né? Esse foi o momento, né, que, poxa, eu não vi a primeira vez, né? De um filho me chamar de pai, aí desceu as lágrimas, né? Porque era uma expectativa. A minha esposa e eu era mãe, vai chamar mãe. Não, vai chamar pai. E a gente aguardava essa fala. A gente aguarda, não sei se foi vocês, mas expectativa, mas aguardei essa fala. Eu aguardei. Aí, mas quando ela falou assim, pai, menino, aí eu viu, aí comecei a chorar, porque era uma expectativa tão grande, né, de que ela, porque o medo, há um medo masculino, né, de dizer assim, não, vai chamar primeiro mãe. Porque a gente pensa, né, que a criança, né, ela ama mais a mãe, a ideia do pai é essa, né, a criança é mais apegada à mãe. Era isso, a expectativa foi essa. Então, quando ela me chamou de pai, aí eu Desabou. Rapaz, eu tenho 2 filhos, né? Que eu me lembro, assim, a gente trabalha muito na Chefão, a gente dá o melhor para os nossos filhos, principalmente estudo. E assim, eu tenho uma filha com 26 anos, a Caroline, e vê-la se formar, no dia da formatura dela, está recebendo diploma de Direito, está bacharel em Direito. Foi uma das sensações melhores que um pai pode ter, que é de praticamente missão cumprida. Que ainda não está, né? A gente, o pai, missão é a vida inteira. A missão é a vida inteira. Então, assim, tudo que eu e a minha esposa dedicamos, nos esforçamos, conseguimos formar ela em Direito. E o meu filho, o primeiro filho homem, né? Ele é o segundo, eu presenciei o parto dele, estou tirando ele da barriga da mãe. Foi uma sessão também que foi um filho homem, e todo enroladinho ainda lá no cordão umbilical da mãe. Foi uma sensação de privilégio mesmo. Essas 2 sensações acho que foram as melhores como pai adotivo. Pessoal. Bom, eu, assim, eu tenho 6 filhos. Rapaz, né? 5 biológicos e uma que eu criei desde os 4 anos de idade. Então, eu tenho 6. Né? E a maior sensação que eu tive com meus filhos, né, além da educação de dentro de casa, que a gente propôs a fazer, a conduzir com eles da melhor forma possível com a mãe deles. Infelizmente, hoje, a mãe deles não existe mais, né? Só de um que tem mãe, o resto não tem, os outros 5, né? Que já faleceu, faz 16 anos que ela faleceu, agora dia 26 de junho, né? Mas a minha maior alegria de todo esse processo, né, de criação, de educação, foi eu trabalhar com meus filhos na sala de aula, os 2 mais velhos. Fui professor deles. Né? Foi a minha maior alegria para mim. Levar para eles um pouco do conhecimento daquilo que eu aprendi. Né? Ou, claro, sem facilitar nada. Eu não sou o cara que facilita. É aquilo que você falou, às vezes se torna mais rígido, né? A mãe é mais tranquila, mais fácil para lidar. O pai, às vezes, é mais rígido. Né? Assim que é visto. Até o próprio filho fala isso. Não, meu pai... Não é a forma que a gente educa. É a forma como a gente quer fazer. Então, a maior sensação para mim foi trabalhar com os 2 mais velhos. Com o Antônio e com a Cássia. Né? Lá no Socorro Ricardo, eu era professor lá, de matemática, né? E eles foram meus alunos lá. Então, aquele momento, para mim, foi importante. Né? Porque eu tinha que dar atenção para todo mundo, né? Sem diferenciar eles. Para dizer, esse aqui é meu filho, não. Eu tinha que dar atenção igual para todos os alunos.
Então, aquele momento ali foi muito importante para mim, né? Trabalhar a parte da educação, né? Escolar com eles, que é aquilo que a gente faz com o filho dos outros, né? Todos os dias, né? Mas aquela sensação para mim ali foi muito boa, muito gratificante. Eu acho que os pontos marcantes, eu não tenho muito a acrescentar. Eu não tive ainda esse privilégio de ter dado aula em sala de aula para os meus filhos. Nenhum deles, nem os mais velhos, né? Mas não sei se agora, com as mais novas, eu vou ter esse privilégio. Mas eu acredito que o nascimento, sim, é um negócio muito marcante quando você vê a criança, porque toda gestação você acompanha, você está junto, você tá, mas o nascimento é um caso à parte. Parece que tudo que você imaginou, falo ainda mais do primeiro, tudo que você imaginou que ia ser, parece que é diferente na hora que nasce. Então é marcante. E a questão de formar o filho, já de encaminhar ele para a vida, eu acho que é legado. Mais do que herança, é deixar legado. Mais do que dinheiro, é deixar o seu filho encaminhado, com uma formação, com um caráter encaminhado, saber que ele não vai enveredar para lados obscuros. Então, se Deus me levasse hoje, eu não ia tranquilo, porque eu tenho 2 crianças ainda, que eu preciso galgar que elas tenham esse aprendizado, esse legado. Então, e aí a gente como pai precisa, né, deixar, depois que eu deixar isso encaminhado, dinheiro, bens, isso aí tudo é irrelevante, porque o que realmente interessa é o que você deixa de caráter para o seu filho e o que você deixa de legado. Então, meu pai era um homem íntegro, meu pai era um homem trabalhador, ele vai ser teu reflexo. Hoje, a juventude hoje, a gente já vê muito isso aqui. Eu, pelo menos, fui criado onde meu pai dizia, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Sim. Não era exemplo. Hoje, não. Hoje, a gente tem que trabalhar com as crianças com um exemplo. Não existe mais faz o que eu mando e não faz o que eu faço. A criança vai fazer o que nós fazemos. Isso aí é espelho, é exemplo. Como é que nós conseguimos equilibrar o papel de profissional de educação com o pai? E outra, o colégio nos ajuda a enxergar melhor a criação dos nossos filhos pelas experiências que a gente tem dentro da escola? Vou respondendo, eu creio que sim. Eu creio, olha, essa construção do pai, vendo, isso você fica perguntando, será que eu sou um pai? Um bom pai. Um bom pai? Será que eu estou fazendo o que é certo? Mesma hora, estou disciplinando o filho, e às vezes tem que disciplinar mesmo por questões de ser pai, às vezes cobra muito do pai isso, essa presença do pai. O pai, ora, é o super-herói da casa. Logo, o pai é o super-herói da casa. A criança, ela vê aquela figura do pai como super-herói. A esposa também, o pai tem que estar ali presente dentro dessa educação. Então, essa construção do pai na casa, o pai na escola, um profissional dentro da escola, ele também tem que lidar com situações, porque às vezes dentro da escola, eu já sou professor já há anos, dentro da escola você às vezes tem que tratar um filho alheio como se fosse teu filho. Você tem que dialogar com ele. E muitas vezes, né, o que ele não tem em casa, ele espera de um professor. Muitas vezes ele espera, Jefão. O que ele não tem em casa, às vezes, né, a ausência do pai lá na casa dele, ele espera que isso seja retribuído do professor. E muitas vezes se aproxima do professor para ter esse diálogo. E o professor tem que entender essa carência desse filho que tem a ausência da sua casa, dessa figura. E às vezes, né, o professor tem que, às vezes, lidar com essa situação. Tem que ser mesmo carinhoso. A escola tem que ter esse amparado para esses filhos que em casa, né, tem a ausência
do pai, porque o pai faz mesmo uma falta na casa, porque o pai faz. O pai é uma figura primordial na casa. Ele é um super-herói para o filho. E quando esse super-herói ele não está na casa, ele não aparece, ele está invisível, o filho vai buscar esse super-herói, às vezes, no professor, na figura do professor. Por isso que a escola é de suma importância, sim, que os profissionais da escola se apresentem como esse super-herói no momento em que esse filho, aluno, busca essa presença. O professor é um exemplo, né, gente? E só deixando, corroborando aqui rapidinho, uma aspas aqui, ele vai buscar fora. E aí a sorte, se ele pegar um professor, às vezes ele pega uma pessoa de má índole na rua e se espelha pela falta que o pai faz. É o risco que ele corre, né? É o risco que ele corre. Eu acho que eu entro nesse contexto, porque o professor sabe, né? Eu trabalho fora de casa, eu passo praticamente a semana inteira fora. E realmente essa figura paterna, e há muitos anos, quando eu trabalho na educação, mais de 20 anos, eu trabalho fora de casa, eu passo a semana dentro de casa. E meus filhos sentiram essa figura de pai, com certeza, de alguma forma ou de outra, fez uma falta na vida deles. A minha sorte, graças a Deus, que eu tenho uma mulher maravilhosa que ela consegue suprir, apesar de ter uma carga horária de trabalho bastante estressante, bastante grande, bastante exaustiva, porque ela trabalha também de manhã e de tarde, noite, é professora, trabalha com alunos especiais, mas ela consegue suprir também uma rede de apoio que a gente tem, essa minha falta. Não consegue totalmente, né? Porque a figura do pai, como o senhor bem falou, essencial. ela é primordial dentro de uma casa. E, infelizmente, né, por conta do trabalho, eu tenho que trabalhar, porque nós devemos trabalhar, principalmente para dar um sustento, dar uma educação. Mas quando eu estou em casa, eu procuro estar com ele sempre e fazer o melhor como pai. Mas é uma coisa que, no meu caso particular, é uma coisa que eu sinto que faltou, foi a minha presença maior dentro de casa. Vou abrir uma aspas aqui de novo. Agora, para o meu professor Edilvani, às vezes, a gente reclama. Edil, qualquer coisa some, vai, não sei o quê. Mas é isso que a gente tem que entender. Que não é fácil. Eu trabalhei também nesse afastado, ter que viajar e tal. E a gente tem que entender esse sempre o lado. E aí aqui abro uma aspas até para parabenizar, porque toda vez que realmente tem aquela folguinha, sim, quando você não tem dignidade, quando você não tem caráter, você prefere ficar tomando uma cervejinha aqui e tal, não sei o quê. Mas aí, aqui o meu amigo, posso pegar uma vez das 3, às vezes das 5? A minha filha mais velha, né, tinha mãe, mas assim, a figura paterna é importante com certeza para a menina, mas para o menino, como homem, sim, é muito importante também. É o reflexo. É meu homem e tal. É o que ele vai levar. Isso. O senhor também passa por isso, que o senhor também viaja bastante para dar aula em outros municípios. Com certeza. O Edil falou aí, eu me encaixo numa parte dessa questão aí. O maior tempo da minha vida de profissional na educação, quando eu entrei na educação, já faz um tempinho, né, foi em 99, eu trabalhei muito tempo fora. Eu estava nascendo em 99. Já tem um tempinho já. Então, eu trabalhei muito tempo fora, chegasse ao final de semana. E a gente, com todo cuidado, chegar ao final de semana para cuidar de... para ver o que está certo, o que está errado. Eu sempre cobrava da mãe, dizer, a gente não pode relaxar. Tem que chamar atenção, tem que cobrar, tem que ensinar, tem que educar. Eu sempre cobrei dentro de casa de que eles têm que ajudar, é necessário que ajude dentro de casa, porque, para facilitar mais a vida. E isso é normal para a gente no nosso tempo, naquele tempo atrás aí, isso era normal, a criança entendia, e a gente conseguia, nós conseguimos fazer algo para o nosso filho, sobre casa e educação. Hoje eu tenho, todos esses filhos que eu tenho 2 formados, praticamente 4, formados. Um seguiu o meu exemplo, disse que queria ser professor, ele é professor de geografia hoje, ele trabalha numa escola particular aqui, ele é professor de geografia, porque ele seguiu o meu exemplo, ele queria que como eu me tornei professor, ele disse que também queria ser professor.
Eu falei para ele, por mim não, se quisesse fazer outro, não, mas eu quero ser porque você é professor. Né? Então, para mim, isso é o reflexo do meu trabalho, né, na escola e dentro de casa na educação com eles. E quanto nossos alunos, aquilo que o professor Silva falou, às vezes o aluno ele se espelha na gente. Né? Aquilo que ele não tem em casa, e às vezes o professor ele não entende, às vezes o aluno só quer se aproximar mais. Dialogar, né? Dialogar. Às vezes quer sentar, quer conversar, e às vezes a gente não entende, a gente acaba se afastando. Mas a gente tem que ter atenção, porque a gente sabe que tem muitas famílias, né, que às vezes é formado por só o pai ou só a mãe. Né? E às vezes a presença do pai ou a presença da mãe faz falta para aquela pessoa. E às vezes, nós, quanto educadores, né, nós somos os exemplos. Eu percebo isso, eu sempre observei isso. E com isso, muitos alunos da gente seguiram também o nosso caminho. Muitos, graças a Deus, nós temos muitos alunos encaminhados, muitos alunos formados, ex-alunos meus formados, né, onde eu encontro, a gente conversa, né, sempre elogiando, falando com a gente. Às vezes tem uns que eu não lembro o nome. Aí chega, me pergunta, conversa comigo, aí eu converso com a pessoa e depois eu vou perguntar. Aí eu vou perguntar o nome, né? Aí ele vai me dizer, às vezes eu não lembro, é muito tempo, né? Já trabalhei em 3 municípios, né? Então, e aí a gente vai dialogar e vai dizer, olha, né, hoje eu me formei, né, serviu aquilo que você passou para a gente, né? Seu trabalho foi importante na nossa vida. Então, esse é o legado que a gente deixa, né, para os nossos filhos e para os filhos daquelas pessoas que a gente trabalha todos os dias. Esse equilíbrio, ele é uma linha muito tênue. A gente, quanto à educação, a gente... como é que eu posso... Vou usar a metáfora que o professor usou. Ser professor é um sacerdócio. E muitas das vezes a gente abre mão de estar com nossos filhos, de estar com a nossa família, para estar com os filhos dos outros, cuidando dos filhos dos outros. Aqui mesmo, nesta escola, né, eu já vou fazer ali 7 ou 8 anos que estou aqui nessa escola, já cheguei em períodos de ficar aqui nessa escola de 7 da manhã até as 10h30 da noite. Eu saía, meus filhos estavam dormindo. Eu voltava para casa, meus filhos estavam dormindo. Para eu estar cuidando dos filhos dos outros. Então, a gente tem que se policiar que, claro, a nossa profissão ela é importante. Muito importante. Os senhores aqui, mais do que até os nossos telespectadores lá vão saber o quanto nós somos importantes para dentro da comunidade. A nossa comunidade é carente. O nosso público, como já foi dito aqui, ou é por vó, por tia, é muito pouco. A pesquisa que nós fizemos logo depois da pandemia, em 23 ou o ano de 24, somente de 1.400 crianças que tínhamos na escola, somente 17% eram de famílias com pai e mãe. O restante era vó, vô, tio, ou só pai, ou só mãe. Então, assim, muito pouco. Então, a família está desestruturada e aí eles têm a escola como suporte. E a gente, por ser pai, por ter o sacerdócio da educação, a gente acaba abrindo mão, mesmo inconscientemente. Não é que eu não gosto de estar com a minha família, eu adoro a minha casa, adoro estar no convívio da minha família, mas às vezes prende ali, a gente vai resolver um problema, vai fazer uma coisa. Até brinquei com o professor hoje, que aí eu estava aqui de 7 da manhã às 10h30. Eu digo, não, tal dia eu vou tirar uma folga à tarde para me estar em casa. E parece que nesse dia é que acontecia tudo, que aí chama ele para voltar para cá e tudo. Então, assim... Aparecem os problemas. Que aparecem os problemas. Então, e aí a gente, às vezes, a gente tem que fazer isso mesmo. Não, eu vou dar um tempo
para eu me cuidar, Com certeza. porque eu preciso estar com a minha saúde física e mental ok, para eu poder fazer o meu trabalho direito e estar presente na criação dos meus filhos, que também é importante, muito importante, porque é o legado que nós vamos deixar. Então a gente realmente tem que reparar, e a gente está falando aqui de educação, mas os pais que vão estar nos ouvindo, reflitam também com isso. O trabalho ele é necessário para o sustento? É necessário para o sustento. Mas a família é mais necessária para a tua dignidade, para a tua vida como ser humano. Tá? O sucesso do próprio filho, né? E o sucesso do próprio filho. Essa daqui é bacana. Qual foi a maior barbeiragem ou confusão que vocês já fizeram quando estão cuidando dos filhos de vocês sozinhos? Colocaram a camisa do avesso, fizeram igual o super-homem, a cueca por cima da calça, a sandália trocada. Eu vou começar aqui, por essa eu quero começar. Fique à vontade, fique à vontade. Eu tenho muito, né? eu tenho 4 meninas. Eu posso dizer, a minha esposa vai ver, ela sabe disso. Eu lavo, eu cozinho, eu lavo louça, eu dou banho em menino, eu apronto, mas na hora de botar penteado nas meninas, eu sou um desastre. Sai um laço para frente, o outro para trás, é um negócio assim. Algumas vezes a minha esposa está cuidando da menor e eu estou ali com a maior, não sei o quê, e tá pronto. Quando ela olha, o cabelo está daquele jeito. A sorte é que ela não deixa sair para não entrar na barbeiragem, ela vai e conserta ali o meio do caminho. É bom que tenta, né? Sim. E aí, eu acredito que assim, essa é uma barbeiragem assim, mas eu já passei por um momento, e vocês podem até completar com isso. O meu filho mais velho, ele estudava numa escola em Coraci, chamada Nossa Senhora de Lourdes. Eu, todos os dias, eu sempre fiz questão de acompanhar meus filhos na questão do colégio. Reunião, quem vai sou eu, plantão pedagógico, quem vai sou eu. Eu sempre fiz questão de eu participar, inclusive deixá-los e buscá-los, quando posso. Então, o meu filho, eu sempre ia deixá-lo, sempre. E um belo dia, quando chegou, assim, que a gente deixava o carro um pouquinho mais longe, aí desceu do carro e disse, papai, tá bom até aqui. Eu disse, não, eu vou lhe deixar onde eu sempre lhe deixo. Eu gosto de deixar, tomar benção, tudo. Aí ele foi todo... Aí quando chegou, era a escada, era no segundo piso, uma escada daquelas antigas, e na escada ele chorou. Não, papai, tá bom aqui, não sei o quê. Confiei, deixei e fui. Aí no outro dia a mesma coisa, aí depois eu fui conversar com ele, não, pai, eu tenho vergonha. Eu já sou homem. Tinha 8 anos de idade. Diz que estava com vergonha de tomar benção, de ir, ele já era homem. Aí isso parte o coração. E a gente está vendo que os filhos da gente estão crescendo. E aí o coração faz assim, ó. No meu caso, não é assim uma falha, né? Ou assim, não é uma barbeiragem, uma falha. O aluno estava aula no Elcimar Alves, manhã, tarde e noite, né? Porque agora era enorme, 250 horas, tinha que ter horário de manhã, tarde e noite. E teve uma noite, né, que teve uma noite, né, que era a feira de ciência da minha filha. Feira de ciência. E ela falou assim, papai, eu vou apresentar. Ele é muito animado, papai, eu vou apresentar a feira de ciência. E me despertava, a semana toda me despertando isso. Eu disse assim, eu vou ter aula. Você falando com ela que ia ter aula. Mas quando foi na noite que era a feira de ciência, minha mente, puxa, minha filha me despertou a semana todinha que ela ia apresentar a feira de ciência. Ela quis dizer assim, olha, o senhor está lá. Ela queria, né, nessa, papai, vou apresentar a feira de ciência. Aí todo dia ela tocava nesse assunto. Quando foi no dia da feira de ciência, eu ia dar aula, no caminho eu me toquei. Ela me disse isso, mas ela disse assim, papai, é para o senhor estar lá. Às vezes, né, nossos filhos dizem coisas para a gente precisa ler.
o que ele está dizendo, precisa ter essa noção de compreender o que ele está querendo dizer. E ela me dizia, semana todo dia, Chefão, olha... Não falte. Não falte. Isso aí. Mas no final, o senhor foi ou não, Não, eu liguei, né, para a minha diretora, né, e falei assim, olha, não vou, e expliquei o motivo. E ela entendeu. Aí troquei a direção do carro e fui lá para a deficiência. Quando eu cheguei lá, ela tomou um susto, correu minha atração. Porque ela me esperava. Era a expectativa. Nossos filhos esperam muito da gente. Sim. Eu acho que eu não lembro muito de. Até pela minha ausência também, né? Não, mas eu posso dizer, eu conheço uma barbeiragem, professor sua. Não lembro aí. Além de já esqueceu Não, da o escola já. senhor vai torcer pelo Flamengo e pelo Paysandu, então já é uma barbeiragem. Esse negócio me Isso foi uma boa criação. Meus filhos são Flamengo e Paysandu. já não tem coisa errada. Mas eu acho que esqueci uma vez meu filho da terapia, uma vez na escola. Foi essas coisas que são mais acho que normais que a gente trabalha no dia a dia, né? Eu lá em casa, eu acho que eu acabei esquecendo meu filho na terapia. Acho que foi pouco tempo, mas umas 2 horas esperando. Professor. Rapaz, eu não lembro assim também de uma barbeiragem que eu cometi com meus filhos, um dos meus filhos não, né? Até porque a mãe deles ela era muito dedicada a eles, né? Na hora de arrumar, era com ela, era muito cuidada, ela já ia separar tudo. Eu ajudava ela a arrumar, claro, né? Mas ela já era que separava as roupas, tudo, essa questão todinha. E escola a gente sempre teve atenção mesmo, sabe, de estar no horário. Né? Posso dizer que a gente chegou atrasado um dia no horário para ir buscar o menino na escola, né? O Vinícius. Mas acabou ficando na escola um pouquinho. Mas eu acredito que foi isso que aconteceu. Né? Mas ela era muito dedicada, ela cuidava mesmo deles, bem organizada. A minha filha, que é a caçula mesmo, ela tinha um xodó com essa questão de Joelma, sabe? Esse negócio. Calypso. Aí quando chegava, a gente morava aqui, chegou a feira de exposição aí, né? Aí a Calypso veio para cá e ela já saía para arrumar essa menina, então já estava tudo arrumado lá, organizadinho, tudinho, eu fui ajudar ela a arrumar. Mas, sabe, ela era bem dedicada nessa questão mesmo. Mas a única coisa, o único problema aí foi esquecer o menino alguns minutos na escola. Foi só isso mesmo. Mas foi só uma vez isso mesmo. E só com onda, apesar que eram muitos, né? Mas só aconteceu uma vez. Eu vou fazer uma pergunta que não está no roteiro aqui, que a gente tem 2 perguntas para terminar. Mas eu não sei do professor Lucival, não sei seu, mas eu vou fazer uma pergunta para o Edil. Que o Edil, ele, não sei, e vou saber de vocês agora, a questão do atípico. O Edil, ele é pai de um menino que é autista. E aí Ele tem é autista, ele tem déficit de atenção e tem que ter PAC. São outros transtornos. Né? E como é, Edil? E aí, além de pai de uma criança com um transtorno e longe. Isso, realmente é uma sensação de impotência que dá na gente, sabe? Porque, infelizmente, a gente tem que trabalhar. Mas, assim, quando a gente eu tenho também a graça de Deus que ele é um menino, apesar de todos esses problemas, ele é um menino muito obediente, muito focado e muito tranquilo, até demais. Muito obediente. Aquele que tem um doce lá, um bombom na geladeira, ele vai lá no quarto, papai, eu posso pegar aquele bombom? Meu filho, o bombom é seu. Você pode fazer isso. Mas, assim, a importância de estar mais perto e cuidar mais e ajudar o dia a dia dele, que é muita dificuldade, né? A mãe trabalha também pra caramba e às vezes a gente precisa de uma outra pessoa para estar levando ele na terapia, para cuidar, porque assim, o transtorno dele faz com que ele tenha umas dificuldades na questão escolar, entendeu? Ele aprendeu a ler há pouco tempo, porque está no primeiro ano agora, tem dificuldade grande na aprendizagem, mas é um menino muito esforçado. Mas essa distância me impede de dar esse suporte melhor e ajudar mais a minha esposa nesse dia a dia. Tu acredita, Edil, que essa tua ausência prejudicou o andamento do processo dele no tratamento? Não, eu não acredito que prejudicou. Não, mas prejudicou o processo. Ele poderia ter avançado mais comigo lá, com certeza. Poderia ter feito isso.
Porque, infelizmente, eu estou em casa só no final da sexta-feira e fico embora na segunda. A minha obrigação está levando ele pelo menos um dia na semana para acompanhar ele. Mas, com certeza, foi uma falta que eu poderia ter dado um apoio maior para o meu filho nesses anos todos aí. Duas perguntas para terminar. O que vocês mais desejam para o futuro dos seus, aqui temos mais de um, dos seus filhos? Pessoal, comece. O que o senhor mais deseja para o futuro dos seus filhos? O que eu mais desejo, cara, é que eles construam sua própria família. Todos construam sua família e priorize a educação. Aqui eu tenho um que é pai, dois que são pai. Uma que é mãe, outro que é pai. Já é avô. Já sou avô, já. Então, parabéns por semana passada, Tenho semana 4 retrasada, netos que já foi dia dos avós também. Eu tenho 4 netos, né? Então, meus filhos, esses que têm filhos, tem um que não vive com a mãe, né? Mas já falei para ele que ele é importante na vida dessa criança. Não deixa de ser pai porque não vive com a pai. Ele tem que fazer o máximo que ele puder por ele. Os outros dois não, já convive com eles diretamente todos os dias. E que eles possam educar da melhor forma possível essas crianças, né? Sabemos que o mundo hoje tem vários problemas. E a gente não pode dizer a minha família está escapa de qualquer coisa. Ninguém sabe. Os problemas estão aí. Eu sempre falo assim, eu tenho medo do mundo, eu tenho 54 anos, né? Mas eu falo para vocês com toda a verdade, eu tenho medo do mundo, né? Porque do portão de casa para fora, né? A realidade é outra. Né? Então, o que eu quero para eles, para os meus filhos, que eles formem a família deles, que eles possam educar da melhor forma possível, não só os filhos deles, mas aqueles com quem a profissão que eles estão, né? Olhar também para o filho dos outros. Eu tenho uma filha que é psicóloga, né? Ela já cuida. Ela cuida muito bem da filha dela, porque a profissão dela é essa. Né? E aquelas pessoas com quem ela atende, né? Que ela faça o melhor e se dedique o melhor. Né? Seja humilde. A pessoa tem que ser humilde. Né? Seja simples, faça o seu melhor. Se dedique naquilo que você, né, se colocou a fazer. Se propõe a fazer. Se propõe a fazer. Você é professor, tem um professor, eu sempre falo. Graças a Deus, já é muito elogiado pela diretora dele. Bom profissional. Minha filha, quem se fala que é psicólogo. Né? E esse outro, ele não tem uma formação, mas ele disse para ele, você precisa cuidar dessa criança, porque ela precisa de um pai. O pai, ele é importante na vida de qualquer filho. Não só o pai, mas a mãe também. Né? Todos os dois são importantes. São casais separados, mas a presença ela é fundamental. Então, eu quero que eles façam as coisas corretas, né? Sejam com o filho deles ou no local onde eles estão inseridos, no trabalho deles, né? Se for uma criança, principalmente. Né? A gente tem que ter o máximo de cuidado, né? Se dedicar ao máximo. Pessoal, o que eu desejo para meus filhos, que eles sejam felizes. Que eles estejam contentes, satisfeitos com a vida, vendo o que eles construíram, o que eles chegaram a fazer, o que eles têm, porque se eles são felizes, eu acho que chega até a mim, a felicidade que eles estão me apresentando. Olhar para o filho e ver um filho feliz, olhar para o meu filho contente, olhar para o meu filho sorrindo, desperta em você, por mais que você esteja passando por uma experiência negativa, mas só em ver o seu filho rindo, contente, feliz, aquela felicidade parece que chega até você. Mas o que eu não quero para a minha vida é ver meu filho chorando, porque parece que o choro dele dói mais em mim. Eu não quero ver meus filhos chorando por nada nessa vida. O que eu puder fazer por ele, para que eles se construam, produzam isso, porque eu acho que a minha expectativa da felicidade deles é tamanha, e eu vou tentar fazer o máximo para que eles mesmos sejam o que for possível a mim fazer, vou tentar fazer. Mas, Stefan, eu digo uma coisa, eu acho que se tem uma coisa que eu não vou de forma nenhuma suportar,
é ver meus filhos chorando, às vezes por uma coisa que eu posso fazer. Isso eu não quero, eu quero que seja feliz. Essa é meu desejo, que seja feliz acima de qualquer coisa, que eles sejam felizes, contentes, satisfeitos, riam e me apresentem diante de mim um sorriso que também me traz a felicidade. Interessante, verdade. Felicidade é importante. Eu desejo aos meus filhos que eles sejam, né, pessoas do bem, acima de tudo. Pessoas que tenham um caráter e bons princípios. E sejam bons profissionais naquilo que eles desejam fazer da vida deles. E que a vida leve eles, sendo eles boas pessoas, bons profissionais, construir uma família boa, isso traz a felicidade deles, que é o que a gente mais quer com isso. Mas sendo pessoas do bem, trabalhadoras honestas, de bons princípios, é isso que eu quero dos meus filhos, sabe? Isso, consequentemente, traz felicidade pra gente. Eu vou juntar um pouquinho de cada um e desejo duas coisas para os meus filhos. Primeiro, e talvez a mais importante, é que eles tenham um encontro verdadeiramente com Deus. Porque quando eles têm esse encontro, eles vão ser pessoas do bem, vão estar direcionados, porque na direção do caminho de Cristo ela te deixa fora desse negócio. Então, acho que o primordial seria isso. E desejo desejo para eles que eu nunca veja a falta deles, que eles vejam a minha falta, que siga o ciclo da vida correto. Que é isso que é Filho enterra pai, não ao contrário. Eu tive uma perda no ano passado, do meu irmão, que é pai de 4 filhos, e é uma dor muito grande. Eu fiquei para ver uma dor muito grande dos filhos, uma situação dessa. Então, assim, eu desejo que eles não passem pelo que os meus sobrinhos passaram, que é bem complicado, né? Bem doloroso. E como foi dito aqui, ninguém quer ver os filhos desse jeito. Então, que siga o fluxo da vida normal para eles. Para a gente encerrar, qual conselho vocês dariam para os outros pais que estão nos assistindo agora? Sobre criação, sobre família, sobre presença. Eu acho que, primeiramente, eduque seu filho. Educar no sentido não de dar formação, colocar ele numa boa escola, não. Educar no sentido de bons princípios. Ter moral para os seus filhos. Cuide do seu filho quando puder, primeira coisa. Educar é cuidar, né? Sim. Cuide do seu filho, estiver próximo, vigie, converse. Porque, como o Célio falou, o mundo é complicado. A gente, como pai, todo pai tem um pouco de medo, de receio, de ver nossos filhos nesse mundo que está aí hoje. Então a gente tem que preparar muito eles para isso. Eles vão estar, eles estão no mundo. Então a gente tem que preparar eles para esse mundo. Então o principal trabalho e a função do pai é preparar o filho para esse mundo que está aí. Que é um mundo que não vai ficar passando a mão na cabeça como o pai e mãe faz, só dando carinho, só dando atenção nenhuma. O mundo, às vezes, ele é mais complicado. Ele cobra bastante. Ele cobra mais. O erro da família, o mundo cobra. Então, a gente preparar nossos filhos para esse mundo que está aí. Eu digo para os pais, Stefan, né? Para mim mesmo, porque se eu digo para o pai, eu estou incluído nesse pai. Assista os seus filhos. Olhe para ele. Porque às vezes nossos filhos não falam, mas o olhar, o gesto, a postura, o modo dele está querendo se aproximar de você, ele quer dizer alguma coisa. Muitas vezes ele não fala, muitas vezes nossos filhos não falam para a gente o que ele está sentindo, mas precisamos olhar para ele, enxergar os nossos filhos nesses momentos, porque o filho, ele é sempre no nosso coração, o filho está ali diante de você. E muitas vezes o filho espera muito do pai, mesmo que o pai não consiga enxergá-lo ou vê-lo, mas o filho quer que ele veja.
Os filhos às vezes cobram isso da gente no silêncio. O silêncio do filho é muito perigoso. Nós temos que estar sempre atento ao momento em que o filho se aproxima do pai, e o pai tem que ser, nesse momento, aquele pai que aquele filho espera se aproximar. Aí eu acho que isso é muito importante quando você se sente pai na hora oportuna em que o filho em silêncio precisa desse pai. Quando o pai chega a se apresentar, estou aqui, no momento em que o filho esperava isso, eu acho que nesse momento, eu acho que encerra, né, ali a expectativa do filho e também do pai. Pai tem que ser pai. Eu sempre digo, né, que um pai nunca ele vai agredir o filho. Eu sempre falo isso, né? Não vai agredir o filho. O pai educa o filho. O pai não é um agressor. Pai, mesmo que o pai seja a mão mais pesada, o filho tem que entender que quem está ali é o pai. Quem está ali é o pai. Essa é a visão que eu tenho, né, de que o pai deve ser sempre estar assistindo o filho como pai e ver o filho como filho. Eu acredito que os pais, eu digo para eles o seguinte, que tenham sabedoria. Primordial. Sabedoria em todas as decisões que vão tomar. Sabedoria na hora de chamar atenção, sabedoria na hora de dizer não. Eu acho que é importante você saber dizer não para o seu filho. Né? Eu sempre falo isso. Você precisa dizer não. Para isso tem sabedoria. Se não tiver sabedoria, você não vai saber dizer o não. Né? Amar também é dizer não. Também. Né? Quando você diz não, você está protegendo o teu filho. Você está dizendo, eu estou aqui. Só que hoje, no formato de família que nós temos hoje, essa questão está muito relaxa, vamos dizer assim. Né? O pai não consegue compreender o filho porque o trabalho consome ele. Né? Fica muito tempo ausente. A gente ouve muito isso dos pais dos nossos alunos, eu não tenho tempo. Mas por que eu não tenho tempo? Mas eu preciso ter esse tempo. Né? Para me estar, para me viver, para me ver como é que acontece. Os pais, eles têm que estar presentes na vida escolar dos filhos. Isso é muito importante. Quando você está presente na vida escolar do seu filho, teu filho se sente importante. Ele percebe, olha, tem alguém preocupado comigo, tem alguém querendo me ajudar, tem alguém fazendo algo comigo. Né? Então, ele tem que ter sabedoria. Né? Em todos os momentos, em todas as decisões que vai tomar. Eu desejo para todos os pais que não percam a oportunidade. Não percam a oportunidade de dizer para o filho que ama. E se você que é pai e tem pai, também não perca a oportunidade de dizer que ama. Amor, ele é convivência. Quando você convive próximo ali, afina, o amor só aumenta. Então, quando você está distante, isso diminui. E muitas das vezes a gente deixa, e isso acontece muito conosco, homens, é muito difícil dizer que ama. Parece que é um negócio, ainda mais nós ali acima dos 50, 40 e poucos, fomos criados. O meu pai, o meu avô, era daquele que a forma de tratar já dizia que amava, ele não precisava dizer que amava. Era só na forma de tratar. Então, aquele abraço lá atrás, homem abraçar homem, era um negócio meio... Então, a gente precisa mudar nós que estamos aqui ainda nesse plano terrestre, que somos daquela época que era meio complicado. Então, se tiver que abraçar, abrace. Se tiver que beijar, beije. Não deixe passar a oportunidade de dizer que ama, que quer estar ali com o seu filho todo o tempo, escola. Vá deixar seu filho na escola, se puder,
uma vez na semana, se não puder todo dia, vá uma vez na semana, mas deixe o seu filho na escola, diga todo dia que ama, coloque seu filho, pai, não tem lugar hoje, a gente já falou muito, o mundo está bem complexo, bem complicado, cheio de armadilhas para os nossos filhos. Então, o melhor lugar hoje para a gente criar nossos filhos é perto de Deus, na igreja católica, na igreja evangélica, mas perto de Deus, mostrando o caminho que Cristo fez ali, mostrando o caráter de Cristo para os seus filhos, para que eles não caiam nessas armadilhas que o mundo coloca hoje. Ali, celular é uma ferramenta excelente para trabalho, mas uma armadilha muito grande para a criança. Televisão. E aí, aqui, minha filha, a coisa mais difícil é ela pegar no celular. Mas ela vem com algumas coisas que não é feito em casa. Mas o filho lá, a coleguinha da escola, o pai ou a mãe, esse menino está perturbando muito, toma o celular e não vigia o que o filho está vendo. E ele passa isso lá na escola ou na rua, na brincadeira, e o seu filho vai e absorve aquilo, mesmo não tendo acesso a esse tipo de coisa. Então a gente tem que realmente estar presente, estar conversando, explicar. Hoje, a criança, 5, 6, 7 anos, se você conversar, ela já entende. Tem um conhecimento absurdo. Diferente da gente lá atrás, que precisou amadurecer mais um pouco para poder entender. As crianças hoje já entendem. Então, pai, tome cuidado com seus filhos, suas filhas. A gente tem aqui experiência. Quando começou a supervisão militar aqui, alguns anos atrás, nós tivemos muitas denúncias de abusos contra meninos e meninas dentro de casa, que o pai não via o sinal que os filhos deixavam. Tinham medo de falar, mas deixavam sinais. E essa sua ausência de dentro de casa, às vezes, não faz com que entenda aquele sinal que o filho está dando. Então, tome cuidado com seus filhos, porque os seus filhos são legados que vocês vão deixar nessa terra. O bom ou o mal, mas é o legado que vai deixar. Eu quero agradecer a presença do professor Lucival, professor Edilvânio, professor Célio, e quero, em nome dos professores aqui, desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais de Tailândia, a todos os pais do estado do Pará e a todos os pais do Brasil e do mundo. Tenham todos aí um Dia dos Pais, pela graça de Deus, alegre e cheio de felicidade. No mais, até a próxima. Tamo junto. Mais uma vez, estamos aqui de volta. Espero que tenham gostado. Esse mês de agosto nós vamos conversar com alguns pais que vão dar o seu depoimento de como é a ligação entre trabalho, pai, família, e a gente ainda vai ver muita coisa boa no canal durante esse mês de agosto. Voltando a falar, tivemos hoje, no dia 6, né, tivemos a divulgação do resultado da prova SAEB de 2025 e nosso colégio ficou em segundo lugar no município. Quero aqui parabenizar todo o corpo docente, tá, que trabalhou muito para que isso acontecesse. Quero aqui parabenizar a escola como um todo, tá, do porteiro ao diretor. Quero deixar aqui meus parabéns. Quero parabenizar também a Polícia Militar, que esteve conosco e está conosco até agora, mas que foi um braço forte, lá uma mão muito amiga do colégio, para que a gente conseguisse chegar nesta nota que temos hoje. Subimos de 3,7 para 4,5 no fundamental maior, de 3,7 para 4,7 no fundamental menor. Então, quero deixar aqui meus parabéns a todos que, direto ou indiretamente, trabalharam para que essa nota acontecesse. Mas digo a vocês, é só um processo. 2027 vem aí e eu espero muito mais do Colégio com Supervisão Militar José Edivar Coelho Frota. Tá? Mês de agosto, além do Dia dos Pais, é o aniversário do nosso colégio. Vamos fazer 19 anos. E temos muita coisa boa também, surpresas virão.
No mais, eu quero aqui agradecer a todos, dizer mais uma vez, se inscrevam no canal, deixe seu comentário, deixe seu like, que nós estamos aqui em parceria com a comunidade. Até semana que vem com mais surpresas aí. Tamo junto.